Como podem adivinhar, vamos falar acerca do Pentateuco escrito por Moisés. E connosco está o Dr. Michael Lightman, o conhecido cabalista. Olá, olá. Então, este é o nosso primeiro programa acerca do Pentateuco. E a minha primeira pergunta é uma espécie de introdução. É impossível que um livro histórico seja vendido e publicado aos milhões, bilhões, ao longo de muitos anos. E muitos consideram o Pentateuco como um livro histórico. O que é, na verdade? Dr. Lightman, sim. É provavelmente o livro mais popular, conhecido por todos, sendo a fundação para a filosofia, ética, sistemas económicos e tudo mais. Uma fonte sem fim para diferentes narrações e pedaços de música, etc. É um livro muito especial, claro, e as pessoas não o entendem verdadeiramente. Mas quem é especial é o escritor. Ele é que é especial, ou seja, o Criador. A revelação do Criador está imbuída neste livro. A revelação do Criador ao homem, da forma como Moisés o sentiu. E talvez de vez em quando eu o chame de Moshe por causa de hábito. E este é mesmo um acontecimento especial na história da humanidade. Esta força superior que ele alcançou e está escondida de nós e que é portanto chamada de segredo, a força segredo. Ele revelou esta força e escreveu sobre ela. E por que esta força é chamada de oculta, Dr. Lightman? Porque não a sentimos. Por isso é que é chamada de segredo. E o Pentateuco fala acerca da revelação da força superior, Dr. Lightman? Sim, e apenas. Todos os chamados livros sagrados, aqueles que foram escritos pelos cabalistas, que revelaram o Criador, são todos chamados sagrados, porque nos falam acerca do que está oculto de nós. Santidade, em hebraico, é chamado de Kadosh. Kadosh, em hebraico, significa também separado, único, como que separado, existindo em si mesmo. E todos os cabalistas que alcançaram esta parte oculta da realidade escreveram sobre isto nos seus livros e, portanto, chamamos estes escritos de sagrados. São sagrados porque são únicos. Estão fora dos limites dos nossos 5 sentidos. Então, e por que Moshe ou Moisés o escreveu de uma forma histórica? Por que confundir as pessoas? Dr. Lightman, na verdade é causa e consequência. A ordem da revelação do Criador ao homem e é a história. Mas não a história da nação que vagueia pelo deserto, como está lá escrito. É uma narrativa alegórica da revelação da força superior a uma pessoa que, se no nosso tempo alguém quiser experienciar, ou seja, revelar sensações adicionais do mundo superior, aquilo que está para além do nosso mundo, a pessoa então passa por estes mesmos estados da mesma forma que Moisés escreveu. Então, qualquer pessoa, ao ler este livro corretamente, pode passar por todos estes níveis pelos quais Moisés passou e alcançar o Criador, revelá-lo, alcançá-lo? Dr. Lightman, sim. Esta é, na verdade, a razão para a nossa existência neste mundo, o propósito para a nossa existência, como está escrito, que todos vão conhecer-me, dos mais pequenos aos maiores, ou seja, todas as pessoas, todos. Quando diz alcançar o Criador, o que é que isso significa de verdade? Parece um pouco místico. Dr. Lightman, se você alcançar, deixa de ser místico. Parece muito claro, científico, sentir nos seus sentidos, sentir, provar. Da mesma forma que o vejo assim, Dr. Lightman, para além disso, muito mais claramente, mais interno, com um contacto mais forte, um contacto direto que preenche todos os nossos sentidos e sensações. O Criador é o quê? É um pensamento? É o quê? Dr. Lightman, o Criador é uma força superior que governa e controla todo o nosso mundo.
Podemos dizer que o Pentateuco é uma instrução sobre como alcançar esta força? Dr. Lightman, sim, gradualmente. E todos os livros cabalísticos é a única coisa de que falam, que mais há para falar. E cada cabalista acrescenta e clarifica, tal como outra qualquer ciência, que revela mais e mais detalhes, adaptados a cada geração, porque mudamos de geração para geração, e isso é como temos a sabedoria da Kabbalah, é para isso que serve. Em oposição às outras ciências que revelam o nosso mundo sobre como nos desenvolvemos de forma tecnológica, ou seja, com a ajuda de diferentes instrumentos ou artifícios matemáticos, a sabedoria da Kabbalah também, em adição, exige ao observador que mude, porque temos que alcançar um sentido que sente um mundo superior. E com a ajuda desse sentido, a pessoa pode investigar o mundo superior, tal como investiga o nosso mundo com a ajuda dos cinco sentidos. Isto é algo muito novo para muitos, especialmente cientistas. Dr. Lightman, temos esta piada que um professor de matemática não precisa de ser um triângulo, certo? Mas na sabedoria da Kabbalah, o cabalista precisa tornar-se, assim por dizer, este triângulo espiritual. Um cabalista ou uma pessoa que queira alcançar aquilo que está escrito no Pentateuco tem que se transformar ao mesmo tempo que estuda? Dr. Lightman, sim. Isto não existe nas ciências comuns. Não é uma exigência. Normalmente as ciências aprendem acerca do mundo exterior. Dr. Lightman, sim, estudam na esfera das nossas sensações, qualidades, sentidos com os quais nascemos. E aqui a pessoa estuda acerca dela mesma, mais e mais fundo. Ao mudar-se a si mesmo, aprende muito acerca da força superior que o criou. Ao ler este livro, mesmo da forma mais simples, a pessoa muda? Dr. Lightman, antes de começar a ler o Pentateuco, se a pessoa o quer premiar de forma séria nos seus níveis e graus internos, ser capaz de premiar através disso como se fosse uma história, um romance, uma história de amor. Se quer penetrar tudo isso, a pessoa precisa de se equipar com um vocabulário especial e um entendimento especial, uma percepção. É como se tivesse que colocar à sua disposição um dicionário. O que é que significa cada palavra? Porque associamos estas palavras com o que é familiar no nosso mundo. E quando lemos este livro, então, ao entender o que aquela palavra significa neste modo, imaginamos uma determinada imagem. Portanto, é um romance histórico. No entanto, se associarmos às palavras a sensação e preenchimentos internos, a explicação, então o seu significado interno retrata um sistema de forças. Como é que as diferentes redes de forças funcionam e governam o nosso mundo? Ou seja, através desta aparência externa de que o livro nos fala, começamos a ver como se fosse num espetáculo de marionetas, as mãos que as controlam e começamos assim a ver estes livros. E depois de começarmos a ver este pensamento, este programa através do qual estas forças, estas mãos funcionam, até ao ponto em que alcançamos a força que chamamos o Criador. E é destes níveis de que fala a sabedoria de Kabbalah, todos eles, quando entramos nele mais e mais profundamente? Sim, diz o Dr. Lightman. E como podemos premiar a primeira camada do livro mais e mais profundamente? Vamos entrar mais profundamente no livro, construir um tipo de, não sei, vocabulário para aprender as palavras cabalísticas, o que verdadeiramente significam. Esta foi a nossa intenção hoje para apresentar aos nossos telespectadores. Dr. Lightman, penso que talvez não seja necessário imediatamente dar aos nossos telespectadores um dicionário, dar uma palavra e o comentário ao nível mais profundo na sabedoria da Kabbalah. Mas ao longo do processo da nossa conversa, talvez os nossos telespectadores comecem a ver, através da imagem externa, quando olhamos de uma forma mais exterior, começar a ver a imagem interna. Qual a razão pela qual a imagem interna é muito mais multifacetada? Às vezes fala da correção e mudança do homem.
Às vezes fala da revelação do Criador, mas estas imagens não falam da aparência externa das coisas, pessoas, corpos, a mudança de lugar para lugar neste mundo e algo que lhes acontece. Se este livro falasse apenas da história de uma nação antiga, não seria único, especial. Portanto, vamos começar a ler o Pentateuco e a fazer perguntas enquanto avançamos. Muito bem, vamos em frente, diz o Dr. Lightman. No início, Deus criou o céu e a terra. Agora a terra estava sem forma e vazia. A escuridão estava sobre a superfície das profundezas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: Deixa haver luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou à luz dia e à escuridão chamou-lhe noite. E houve o entardecer e o amanhecer, o primeiro dia. No primeiro parágrafo, fala de uma espécie de luz e se separa de repente o dia da noite. Aqui já podemos ter algum tipo de paradoxo do que se trata realmente. Dr. Lightman explica acerca da luz superior, da força superior, ou seja, da qualidade do amor e da doação. Amor e doação completos, ou seja, esta força em si mesma é plena e completa, não tendo qualquer exigência para si própria, mas apenas para doar de forma positiva a tudo e a todos. E esta força, desta qualidade de doação e amor, criou a criação. O que podia criar? O que é a criação, então? E então, se esta força é força da doação, criou a força da recepção, o desejo de receber. Está a falar deste amor, certo? Dr. Lightman, sim. E estes dois desejos existem na criação. O desejo de doar é chamado Criador e o desejo de receber é chamado Ser Criado. E estes dois desejos, em que um criou o outro, existem juntos, um dentro do outro, uma força dentro da outra força. A força da luz, do Criador, cria como que este envelope à sua volta. A força da recepção do ser criado, para permitir ao ser criado o desejo de receber prazer. O prazer que advém do Criador, que é emanado pelo Criador. E esta estrutura é toda a criação. E tudo o que vem depois fala da conexão entre eles. Que tipo de relações existem entre elas? Esta é toda a representação da criação, é tudo o que existe. Apenas estas duas forças. O que acontece é que, quando a força superior cria o ser criado, ou seja, o desejo de receber, possui um plano, um programa. Qual a razão pela qual foi criado? Já que à partida, o pensamento da criação é criar uma criatura para a deleitar, através desta qualidade de doação e amor. Portanto, o que acontece é que não é suficiente criar um ser criado que é um desejo que quer receber prazer, mas é necessário trazer esse desejo até um prazer completo, um preenchimento completo, para sentir a mesma plenitude e completude que o Criador sente. E como? É necessário dar ao ser criado a capacidade de se desenvolver, de querer ser como o Criador e alcançar isso por vontade própria. E então, este desejo inicial, através do seu desenvolvimento, vai alcançar plenitude e perfeição em si mesmo. E então vamos ser capazes de ver e sentir. Este é o plano da criação e o resultado e pensamentos finais. O que acontece conosco e nos mundos superiores e no nosso mundo e tudo até ao final da criação é a implementação deste pensamento. Estou a ler este parágrafo e pergunto o que acontece dentro de mim quando leio. Dentro de mim, o que é a luz? Dr. Lightman aqui fala de duas qualidades. Primeiro, a luz criou o desejo, ou seja, criou a terra,
simboliza o desejo de receber. E também criou as águas, o desejo de doar. E estes dois desejos, terra e águas, são um oposto ao outro e estão divididos entre eles. Bem, antes disso gostava de perguntar, ele fala acerca do dia e da noite. O que é isso dentro de uma pessoa? Dr. Lightman, dia e noite, tal como dissemos, é que a vida é a escuridão. Não importa que haja luz ou não. Pode haver 1000 sóis, mas esta luz não nos alcança no interior, não nos preenche. Ou pelo contrário, senti luz, um raio de luz na vida. E, portanto, é um tipo de revelação, preenchimento que alcança a pessoa. Isso é o que significa. E não a luz e a escuridão físicas. Aqui ainda é antes da criação da luz, do sol e da lua, onde diz houve dia, houve o entardecer e o amanhecer, o primeiro dia. O que significa? Dr. Lightman, quando a pessoa sente carência, entardecer, noite, entardecer em hebraico advém da palavra larabeb, erra, ou seja, misturar. Quando os diferentes estados estão misturados na pessoa, ele compreende, não compreende, bom, mau, não compreende onde está a sua confusão. E desta confusão a pessoa vai para a escuridão, para a noite. E então, quando passa por estas confusões e escuridão, gradualmente são criados na pessoa novos órgãos sensoriais para a luz. Portanto, tivemos o entardecer e depois a manhã. Depois da escuridão, depois da noite, temos o preenchimento, esclarecimento, entendimento. E este termina o primeiro ciclo, o primeiro dia. E há muitos destes ciclos e cada pessoa se desenvolve. Tal como neste mundo em que as pessoas estão em alguma confusão e incompreensão e depois compreendem. E depois não, e assim sucessivamente. Mas no nosso mundo não acontece de forma tão vívida como na sabedoria da Kabbalah. Porque na sabedoria da Kabbalah a pessoa sente todas estas confusões e falta de compreensão dentro dela. Todas estas impressões, conexões, sensações. E então, eventualmente, a pessoa alcança a luz, a realização, a revelação, muito mais poderoso que na nossa existência ordinária. Dia 1, o primeiro dia, o que significa? Dr. Lightman, é o nível da realização do Criador. Se uma pessoa, sob a influência do seu trabalho interno, alcança estas mudanças nos seus estados, entardecer, manhã, depressão, porquê, onde, o quê, aparecem estas perguntas e através destas perguntas, quando alcança a luz e a revela, recebe uma resposta. Para a pessoa já é algum tipo de revelação. E então, o próximo nível, mais profundo. Então, o primeiro dia é o primeiro dia da realização da qualidade de amor. O primeiro. Dr. Lightman, sim. É uma pequena iluminação. Bem, mas ainda assim a revelação da luz dentro da pessoa. Penso que gradualmente os nossos telespectadores começam a perceber de que estamos a falar. Isto é muito emocional. Deixa haver um cofre entre as águas para separar a água da água. Então, Deus fez o cofre e separou a água abaixo do cofre da água acima dele. E assim foi. Deus chamou ao cofre céu. E houve o entardecer e depois a manhã, o segundo dia. Não fala da terra aqui, mas do céu. O que é o céu? O que significa? Dr. Lightman, falamos de duas forças aqui, uma oposta à outra, divididas por um vazio. E estas duas forças existem na pessoa, dentro da pessoa. É assim que precisa descobri-las dentro dela. Isto é como Moisés revelou dentro dele este estado, e isto é como ele o descreveu. Então está a falar do seu estado interior? Dr. Lightman, claro, ele não pode falar do que acontece fora dele. O que sentimos, sentimos dentro de nós. Esta imagem do mundo que percebemos é realizada dentro de nós e, portanto, quando Moisés escreve acerca da revelação do mundo superior, de forças do Criador, ele sente isso dentro dele. E esta é a razão pela qual esta sabedoria
é chamada de Kabbalah, que a letra significa sabedoria da recepção, de como absorver estas forças dentro da pessoa. E um cabalista, na medida da sua realização, escreve sobre isto. Como começa esta realização, Dr. Lightman? A realização do mundo superior começa com o cabalista a começar a realizar que existe a força da escuridão e a força da luz. E entre estas duas forças há espaço vazio. E isto é o que a pessoa sente dentro dela mesma. Vazio, não preenchido por coisa nenhuma. É como se estivesse pendurada entre estas duas forças. E este é o segundo dia, ou seja, uma realização mais profunda. Onde no que alcançou no primeiro dia, ela entra mais fundo no que lhe é revelado. E este é o segundo dia. No primeiro dia a pessoa entende o que é dia e a noite. Dr. Lightman, sim, em termos gerais. E no segundo dia já é mais interno, mais preciso. Dr. Lightman, sim. E este espaço onde se encontra o espaço vazio. Dr. Lightman, aqui já começa a dar definições, águas superiores, águas inferiores, ou seja, a água é a qualidade de doação. Quando as águas que existem acima, abaixo e entre elas, um lugar vazio, céu. O céu aqui significa uma certa luz que consiste destas duas qualidades, a superior e a inferior, as águas inferiores e as superiores. Mas é como que uma combinação das duas. E Deus disse: deixem que a água no céu seja reunida num só lugar, e deixem aparecer o solo seco. E assim aconteceu. Deus chamou ao solo terra, e às águas chamou de marés. Dr. Lightman, ou seja, este é o próximo nível de realização mais profundo. E na verdade já é uma realização clara e precisa da força superior, que são as águas, e a força inferior, a força da recepção chamada de terra. E estão divididas perante o homem entre estas duas categorias, a força superior e inferior. E o homem aqui é o observador. O observador observa estas duas forças principais da criação. Então, para o homem, o que é a terra e as águas? Dr. Lightman, o desejo de receber é chamado de terra. Em hebraico, da palavra eretz, que significa desejo, ou seja, terra e desejo são o mesmo, desejo de receber. E água, como já dissemos, é a qualidade de doação, de dar. Portanto, estes dois estados estão separados. Há águas inferiores e superiores e tudo junto. Não é claro como se misturam, e no terceiro dia há uma divisão clara entre a água e a terra. As forças da recepção e da doação, uma oposta à outra, divididas entre estes dois campos de força separados. E este é o próximo nível da realização do homem. É possível dizer que isto é algo que a pessoa sente dentro dela mesma, estas duas forças? Dr. Lightman, sim, porque a pessoa alcança isto a partir das suas qualidades internas, ao mudar-se constantemente. Passa pelo primeiro, segundo, terceiro dias da criação. Não é como no nosso mundo. Pode levar meses e meses até que uma pessoa passe de um estado para o outro, um aprofundamento gradual neste sistema de criação. Acontece numa pessoa apenas na medida da sua mudança interna. Isto é fantástico quando lido desta forma. Dr. Lightman, se também mudar ao mesmo tempo e começar a ver isto dentro de si mesmo como um universo tremendo. Mas começa a sentir a imensa profundidade que aqui está contida. É possível realizar este infinito incomensurável? Dr. Lightman, este infinito significa ilimitado no espaço. Porque aqui também estamos a falar da não existência do espaço. Apesar de falarmos do céu e da terra e algo entre elas que ainda não é céu ou terra, mas o infinito significa que é ilimitado, sem limites, infinito, sem barreiras, onde a realização é sem limites. Podemos alcançar tudo. Não há nada que reste com os espaços que restem. Tudo, completamente.
É chamada a realização infinita porque é ilimitada. E o terceiro dia? A terra produziu vegetação, plantas, deu semente de acordo com os seus tipos, as árvores deram fruto com semente, e Deus viu que era bom. E aconteceu o entardecer e amanhã, o terceiro dia. Estamos a falar como se este terceiro nível, Dr. Lightman, mas ele viu que era bom. Isso é interessante. Em todo lado está escrito que depois, após de cada dia, que era bom. O que significa isso? Dr. Lightman, ou seja, um nível claro que termina com a realização seguinte. Ou seja, a pessoa que segue estes níveis, mesmo que esteja na escuridão ou se houver luz, não importa. A pessoa associa o nível com o propósito do seu desenvolvimento. Portanto, o que quer que a pessoa sinta, já que todos estes níveis o levam ao seu objetivo, a pessoa determina-o como bom. Neste estado, entra em adesão com o Criador, com o plano da criação e todas as mudanças pelas quais a pessoa passa, e isto é como cada nível termina. Ou seja, o homem alcança e vê que é bom. Moisés escreveu porque o realizou. Mas ele fala de Deus agora. Dr. Lightman, ele sente isso dentro dele mesmo, porque o realizou. Dr. Lightman, então onde ele diz que Deus viu que era bom, foi o que o homem alcançou. O que a pessoa alcançou, onde a pessoa sente o Criador, onde se conecta e sente um tipo de prazer que o Criador experiencia ao ver como o homem atravessou todos estes estados, aproximando-se dele e tornando-se como ele. Então, é bom. É como sentimos no nosso mundo que é bom. Dr. Lightman, quando dizemos que todos vão conhecer-me do maior ao mais pequeno, é que a realização do Criador é o maior prazer, o maior, porque é assim que fomos criados, no nosso desejo, que alcançar o Criador vai preencher-nos. Dr. Lightman, infelizmente temos que terminar o nosso programa, o nosso tempo acabou, mas espero que continuemos a ler, estudar o Pentateuco de forma cabalística e os nossos telespectadores vão gradualmente compreender. E isso depende deles, da sua abordagem, como estudam este livro.